tema de debate en este momento es espiritualidad y complejidad. Hacemos introducción entonces a nuestra mesa de debate. El tiempo presente está marcado por la urgencia y por el énfasis en el aquí y ahora. Con esto, la separación entre cuerpo y alma, lo concreto y lo abstracto, el mundo físico y el mundo espiritual son cada vez más despojados del sentido. En esta mesa problematizamos la complejidad desde la necesidad de dar cuenta de las relaciones de trascendencia que las personas y los pueblos de diferentes lenguas y naciones cargan consigo y que se expresan en la forma en la que viven su cotidiano. Frente a un esfuerzo de homogenización y producción de no lugares, estas singularidades manifiestan la presencia de pluriversos y se convierten en una experiencia concreta de resistencia. En este momento invitamos a componer la mesa de debate de forma remota al profesor José Jorge Carvalho de la Universidad de Brasilia, UNB, que ya se encuentra en línea. El profesor Jorge Jorge de Carvalho es doctor en Antropología Social por la Queen's University of Belfast, con postdoctorado por la Rice University y la University of Florida. Su trabajo como antropólogo se desarrolla principalmente en las siguientes áreas: etnomusicología, estudios afrobrasileños, estudio del arte, religiones comparadas, mística y espiritualidad, culturas populares y acciones afirmativas para los negros e indígenas. Por favor. Bueno, ¿me oye? Hola. Sí. Oi, professor, você consegue escutar a gente? Olá, bom dia. Sim, consigo. Vocês conseguem me escutar? Sim, estamos te escutando. Vou só... Uau. Pois não. Quem está falando é a Indira? Isso, sou eu. Pessoal, eu peço em um minuto, então, quando eu pedir, se eu pudesse projetar algumas das lâminas. Mas mais adiante. Ok, vou... Posso falar? Pode falar, fica à vontade. Bom, bom dia a todos. É um prazer enorme estar aqui de novo, ainda que remotamente aí na UNILA. Fiquei muito emocionado ao ouvir vocês aí na mesa, aí, as falas dos colegas que me antecederam. Agradeço enormemente ao professor Gerson, ao professor Senilde, a todos os amigos aí por esse convite de novo. E fico, de fato, impactado pelo avanço que vocês estão construindo aí na fronteira, na tríplice fronteira. Eu peço licença a todos os mestres e mestras que estão presentes e, dado a natureza mesmo do tema sugerido e escolhido por vocês, eu começo só dizendo que antes nós falávamos sozinhos nas universidades, só os professores eurocêntricos falávamos entre nós, e os mestres e mestras de todos os povos estavam fora. Com o encontro de saberes, nós passamos, na verdade, de 1 para 3. Ao invés de ser um grupo que fala entre si, agora temos nós conversando e falando com os mestres e mestras e procuramos fazer, então, um protocolo para esse diálogo. Mas isso não impede, e nós não conseguimos, que em alguns momentos os mestres e mestras falem entre si. Uma conversa que não nos alcança se não temos aquela iniciação, aquela formação específica, até como o colega acaba de dizer, inclusive nas tradições espirituais dos mestres e mestras. Então isso seria um segundo mundo de conversas. E tem um terceiro, que é o continuar também, que em alguns momentos continuamos falando entre nós. E esse é um ajuste entre essas 3 tipos de falas, que não é fácil fazer, um grande desafio.
A Senilde acaba de falar de Edgar Morin, que é um autor que eu vou citar aqui, e que evidentemente pertence ao nosso mundo, né? E não ao mundo dos mestres. Assim como, em algum momento, eu vou falar também de um xamã colombiano, Inocêncio Ramos, que pertence então ao mundo dos mestres e mestras. Então nós circulamos agora, a universidade fica porosa, porque nela circulam, na verdade, 3 tipos de diálogos agora, e não um só como era antes. Eu também vejo esse momento muito importante, porque o IMEA lança um protagonismo, uma inovação visível, assim, muito em toda a América Latina, e 3 semanas atrás, estão me ouvindo bem? Estão ouvindo bem? Sim, estamos te ouvindo. Porque eu estou falando, como eu estou isolado aqui, desculpe, eu estou só vendo as mesas que estão na primeira fila aqui. Então, 3 semanas atrás, eu estive no IEAT, que é o Instituto de Estudos Avançados Transdisciplinares, da UFMG, que justamente cujo diretor eu conheci aí no IMEA ano passado, a Patrícia Caruaco, né? Estávamos juntos aí, ficamos no mesmo hotel e começamos a construir a ideia, e eles abriram agora, 3 semanas atrás, eu estive lá no dia 24, uma cátedra dos saberes tradicionais, na linha do que a Senilde estava falando, quer dizer, o IEAT é esse Instituto de Estudos Avançados, né, que procura ter a excelência eurocêntrica, a excelência do saber ocidental, europeu e norte-americano principalmente, e se apresentar no mundo nesse nível, nessa dimensão eurocêntrica. Então vão abrir 2 cátedras para mestres e mestras que entrarão como catedráticos, assim como eles convidam outros catedráticos das universidades europeias e norte-americanas. Então é um movimento simultâneo que vai ocorrendo, como você falou também, que o próprio Instituto Avançado da USP agora tem 3, né, mestres indígenas também como catedráticos nesse momento. Então é um avanço. O IMEA, eu acho que ele tem uma posição estratégica, ele pode falar para toda a América Latina, ele pode construir bilíngue, né, como a própria apresentação foi também em espanhol. Então, centenas de povos, centenas de epistemes, centenas de tradições de saberes que até agora não têm sido, não conseguiram entrar nessa torre fim, que são as nossas universidades. Então, a possibilidade de construir finalmente um novo conceito de complexidade e transdisciplinaridade, que seria pluriepistêmica, porque todos os modelos de complexidade que nós temos até agora, eles estão calcados, eles estão apoiados em processos das ciências ocidentais. Nós podemos agora, eu proponho aqui no final, sugerir algumas ciências emergentes do encontro de saberes, como se fossem novas ciências, ou propostas de construção de novas ciências dentro do mundo da complexidade. O primeiro ponto, vou falar muito brevemente de vários, é que, como encontro de saberes, as universidades funcionaram por mais de 1000 anos segundo uma lógica inquebrantável até o ano 2010. Essa lógica, desde as universidades do Cairo, né, de Al-Qarawiyyi na Argélia, e depois Oxford, Bolonha, todas elas, século VII, século VIII, IX, por aí, ou seja, 1200 anos atrás, elas estavam pautadas pelo seguinte: apenas os sábios letrados podiam ensinar. Esse foi o sistema que nós participamos. Era um sistema em que só entra quem lê e escreve no chamado escrita superior, por isso dizemos ensino superior. Ou seja, ainda temos ainda uma gradação da escrita, uma gradação do saber, e a universidade é um lugar, então, do saber superior, da escrita superior. O Encontro de Saberes rompe com essa lógica
porque os saberes de quem não escreve necessariamente, os saberes orais também têm que participar da universidade. Então, dentro da complexidade, isso implica uma emergência radical. Nós introduzimos o que eu acredito seja uma novidade radical no mundo acadêmico, que é esse mundo da oralidade plena, como muitos dos mestres estão aqui presentes. Então, o encontro de saberes nos coloca diante do desafio de ver surgir algo novo. Como a presença dos mestres e mestras, como a presença desse enorme campo de saberes indígenas, afro-brasileiros, quilombolas, dos povos tradicionais, como a presença desses saberes cresce, como expande, como se bifurca. É um mundo agora de novidade completa, porque é uma fronteira que não sabemos para onde vai, é um processo, como eu estou chamando, de emergência. Então, uma oportunidade rara, é um privilégio que possamos participar de um momento de construção de um novo, na verdade, me parece um novo paradigma acadêmico, o paradigma que agora é pluripsêmico, não é mais derivado apenas da Universidade Europeia e não mais derivado apenas do monopólio absoluto da escrita como fonte do saber superior. A teoria da complexidade que circulam, aí eu peço licença nesse ponto, mestre, que ficaremos um pouco no nosso mundo ao resenhar algumas delas. Essa teoria tem suas raízes nas ciências exatas ocidentais e operam com linguagens matemáticas e científicas muito especializadas, ou seja, das altas matemáticas como os sistemas dinâmicos, né, com várias das linhas delas, ou também, às vezes, de diagramas, de fluxos, de topologias, inalcançáveis para 99% das pessoas. Nós temos, apesar da importância de alguém como Edgar Morin, o encontro de saberes nos dá a oportunidade de pensar a complexidade nas ciências humanas, nas ciências sociais, nas artes e na espiritualidade. Essa parte, a complexidade, que eu quero me dirigir, pelo menos delinear alguns pontos. E nós não definimos áreas de especialidade. Várias das teorias da complexidade, ela tem suas especializações, porque alguns encontram a complexidade na teoria quântica, como Murray Gell-Mann. Philip Anderson vai ver a complexidade nas físicas do estado sólido, várias outras, como podem ter a complexidade no comportamento dos pássaros, no comportamento dos peixes, sempre com uma especialização, com a linguagem altamente especializada. Nós podemos ver, e então, como especializada, também são como focos temáticos muito precisos. No nosso caso, nós não definimos áreas de especialização, porque passamos da arte para a cura, sem separação. O mesmo mestre, a mesma mestra que cura, é a mesma mestra que é artesã também, é a mesma mestra que é artista, que pode cantar, que pode dançar, como o exemplo de uma mestra, né, do Tocantins, que é uma suceira, que dança a sussa, e é uma raizeira ao mesmo tempo. Isso, por exemplo, é muito mais difícil de encontrar, essa transdisciplinaridade generalizada é muito mais difícil de encontrar na ciência ocidental que organiza as universidades. E aqui eu já não separo complexidade de transdisciplinaridade, como a mesma Senilde falou. O encontro de saberes ele questiona a ordem disciplinar vigente. Essa ordem, ela, de alguma maneira, tem que se transformar com a presença dos mestres. A partir do princípio complexo da emergência. Para mim, então, o encontro de saberes é um exemplo, na teoria complexa, da emergência. É um sistema, então, de causalidade mútua e de diferenciação criativa. Para mim, as cotas seriam, por exemplo, eu falo só no início e falo só. As cotas surgiram com um exemplo muito simples, pelo modelo de cotas da Universidade de Brasília. 20% de cotas para negros, 6 vagas para indígenas. Cotas para negros e indígenas. Parecia algo muito difícil, muito fácil de assimilar. Tá?
para aqueles que precisavam votar, parecia tranquilo. E precisamos de cotas raciais, colocamos 20% de cotas e vamos dizer assim, e transformamos a realidade das universidades. Não foi isso que aconteceu. Na medida em que novas universidades começaram a discutir as cotas, novos modelos foram surgindo. E foi uma imaginação criativa, uma imaginação inclusiva, maravilhosa. Em 10 anos, tivemos 80 modelos diferentes de cotas no Brasil. A Universidade de Manaus fez de um jeito, a Universidade da Bahia fez do outro, a Universidade do Sergipe fez do outro, cada uma foi fazer de uma maneira. Isso não estava na nossa ideia inicial, se nós tínhamos um modelo, e bastava expandir e duplicar o modelo. A cada vez que o modelo chegou em outro lugar, ele se transformou. Esse é o que eu chamo, então, de uma diferenciação criativa. Foi se transformando em diferentes criativamente. Nós aprendemos algo disso com o Encontro de Saberes. O Encontro de Saberes, sem esse controle, ele replica a mesma lógica da diferenciação criativa. O Encontro de Saberes, em cada universidade, ele assume uma característica própria. A maneira como a disciplina é aberta, em que área, como que os professores em diferentes áreas se organizam, os mestres que chegam, a pedagogia dos mestres que vai de um modo ao outro, se essa disciplina é uma disciplina de módulo livre, se ela é uma disciplina optativa, se ela é uma disciplina obrigatória, se ela está dentro do fluxo do curso, quando ela chega na pós-graduação também, que característica ela vai ter, se ela é por módulos, se ela é pelo semestre inteiro. Então, não temos um modelo simplificado, é exatamente uma emergência de um novo campo de saber pedagógico, científico, tecnológico e o papel da espiritualidade que vai aparecer em todas elas. Se eu pudesse então mostrar, Indira, para não demorar demais, uma apresentação pequena aqui, quero mostrar umas 5 ou 6 lâminas apenas para vocês. É possível você colocar ela para mim aí? Sim, eu vou reproduzir aqui para você. Só um minuto. Eu só te peço e eu concentro umas poucas e passo logo para a proposta final mesmo. Vocês conseguem ver? Está conseguindo ver, Virginia? Aqui vai... Sim, conseguimos. Tá bom. Então eu dei esse título de Encontro de Saberes... Peraí, só um minutinho. Complexo. Pois não. Eu apertei sem querer um botão aqui. Tá bom. Voltamos. Tá certo. Pode falar. Quando você vai com moto, a gente tem que ficar muito tranquilo, porque a própria incerteza que a gente fala da complexidade, ela pode ocorrer com muito mais frequência, né? São processos complexos de fazer esse negócio funcionar à distância. Então a gente tem que estar nem muita ansiedade, senão não vale a pena. Então eu chamei de Encontro de Saberes, Complexidade e Transdisciplinaridade. Para mim, as duas, complexidade e transdisciplinaridade, não se separam, porque o pensamento complexo, ele extravasa as disciplinas necessariamente essas emoções. Então ele está sempre no campo transdisciplinar, como o IMEA também né? Pode passar. Aqui são só 2 imagens. Pode passar a próxima. 2 imagens do Instituto, onde surgiu o Encontro de Saberes, mas pode passar. É só parece que ele caiu de novo, né? Pois não, tá. Tranquilo. Só um minuto. Uhum. Professor, só um minuto, porque eu estou tentando achar a tela aqui, na verdade, só um minutinho. Não, então eu vou avançar com algumas teorias que já estão aí. Que é o seguinte, a teoria principal de onde deriva a complexidade, que é da transdisciplinaridade, eu gostaria só de mostrar para você, tem um autor chileno, Manfredo Max Neff, é uma pessoa de um saber impressionante.
Ele é um economista, como você sabe, ele é muito especial, ele é contra o PIB, ele é contra a ideia de crescimento. Ele diz que a ideia de crescimento é uma ideia absurda, que desobedece à lógica mais elementar que um jovem de 12 anos já compreendeu que é absurdo o raciocínio. Pode passar, então, se você conseguir. Pode passar adiante, se você quiser. Só um minutinho. Só um minuto. Tá. Eu te pedi essa ajuda, porque se eu for eu projetar, eu vou me ver sozinho diante da tela, sem ver vocês. Mentalmente não é a ideia mais satisfatória. Tá. Agora eu estou vendo uma caveira aqui. Então, magnífico, eu dizia, ele fez uma coisa engenhosa, realmente assim, extremamente engenhosa, para definir a transdisciplinaridade nas universidades Humboldtianas, ou seja, as universidades que têm um modelo dominante, né? Eu queria, estou ouvindo aqui o colega que falou, o estudante de mestrado, e aproveito para fazer um comentário. Nossa, maravilhoso que você falou, que você imaginou a possibilidade de uma ciência, né? De uma ciência e tecnologia dos saberes tradicionais, que a UNILA, está aqui na frente, não está? Acho que eu estou vendo ele aqui. Que a UNILA fizesse um evento, né? Na cidade, não foi isso? De uma espécie de semana da ciência e tecnologia dos saberes tradicionais? Justamente o INCT, que é o Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia, a nossa defesa é levar os saberes tradicionais para o CNPq, para o Ministério da Ciência e Tecnologia. É exatamente. Esta fronteira nossa é isso. É disputar esse lugar científico de superior dos saberes tradicionais. E não só os europeus. Então, realmente, nós estamos no debate da ciência e tecnologia. Pode ir falando, professor. A gente está te ouvindo. Só estou organizando aqui a apresentação do slide. Acho que agora vai dar. Desculpa, tá? Não, porque isso, se vocês fizerem essa semana da ciência e tecnologia dos saberes tradicionais, provavelmente vai ser um embrião de embaralhar as caixinhas das disciplinas da qual surge a transdisciplinaridade. Eu quero mostrar a imagem do Max Neff. Ele coloca 3 imagens que eu proponho com a complexidade, como se fosse uma contribuição, um diálogo, alternativa ao modelo dele, que eu considero que é um modelo respeitável. Você conseguiu agora, né? Pode passar adiante? O senhor está... Tá. Pode... eu estou vendo agora. Pode passar adiante, mas eu estou vendo a primeira só. Qual? Agora, um pouco atrás. Pode passar, pode voltar um pouquinho, por favor. Pode voltar para... Pode ficar nessa. Eu só quero dizer que nesse momento, pode seguir, pode ir adiante. Estou mostrando o mapa. Eu quero dizer que nesse momento o Encontro Saber já está em 22 universidades. Oi? Saiu outra vez? Aí. Pode tirar de cá, fica só o mapa. Então, nesse mapa, nós estamos no princípio da emergência. Vai surgindo um campo novo de conhecimento e não é replicado do mesmo modo em cada universidade. Ele é recriado e ele é reinventado em cada universidade. Então, nós estamos no momento de uma grande invenção, de uma efervescência de pensamento novo surgindo. Vai estar na UNILA de uma maneira como não está na UFMG, que não está na UNB, que não está no sul da Bahia, no Roraima, no Rio Grande do Sul. Cada lugar ele vai assumindo áreas de conhecimento, relações com mestres. Isso é a emergência de uma nova transdisciplinaridade. Pode passar adiante, o próximo. Aqui da transdisciplinaridade eu queria recuperar 3 pontos que se relacionam com a espiritualidade colocada aí. E é o artigo 5 da Carta da Transdisciplinaridade que ele diz: a visão transdisciplinar é resolutamente aberta na medida em que ela ultrapassa o campo das ciências exatas devido ao seu diálogo e sua reconciliação, não somente com as ciências humanas,
mas também com a arte, a literatura, a poesia e a experiência interior. O que ele está chamando de experiência interior é o campo da espiritualidade, é o campo dos líderes das religiões de matriz africana, é o campo dos pajés, é o campo dos xamãs, são todas das juremas, da Umbanda, de todo esse mundo, desse universo extraordinário dos espíritos, dos encantados que temos no Brasil. E depois, no artigo 9, que ela fala que a transdisciplinaridade conduz a uma atitude aberta em relação aos mitos, religiões e temas afins, que os respeitam e têm um espírito transdisciplinar. Os mestres e mestres nas salas de aula, eles contam histórias dos orixás, contam histórias dos deuses de das divindades, ou seja, começamos a estar de novo aberto aos mitos, às religiões e a temas afins, coisa que não era o padrão até 15 anos atrás. E depois também o artigo 10, que diz que não existe um lugar cultural privilegiado, de onde se possa julgar as outras culturas. A abordagem transdisciplinar é ela própria transcultural. Nós estamos também, o IMEA é um instituto transcultural, como a UNIL também é poliglota, para vários idiomas, várias tradições culturais estão presentes aí. Pode passar, é só um fundamento da transdisciplinaridade com o encontro saber. Esse aqui é o modelo do Max Neef, do Manfred Max Neef, que ele quer organizar o pensamento da disciplinaridade, multidisciplinaridade, pluridisciplinaridade e a interdisciplinaridade. Ele faz uns gráficos dessa maneira. Você pode passar adiante. Aí ele vem com a outra interdisciplinaridade, ele separa o que é cultural, conceitual, formativa, pragmática. Eu ainda acho que se vocês veem, ele fica preso às disciplinas que nós temos: química, biologia, agricultura, medicina. Vamos adiante, aí vem o mais complexo de todos. O próximo. Aqui ele vem o que seria a transdisciplinaridade total para ele. Vocês veem embaixo, tem matemática, física, química, geologia, solo, ecologia. Então, ciências ensinadas nas universidades. E depois vão estar o segundo plano, que seria arquitetura, engenharia, a articulação que você faz com as ciências e faz engenharia, faz agricultura. O que eu queria dizer é que ele só pode pensar isso mantendo os cursos e mantendo as disciplinas, a especialidade de que elas estão. As pessoas foram formadas dessa maneira. O encontro de saberes, de certa maneira, ele impede esse quadro totalmente. Eu vou dar só um exemplo. Pensa em solos, aqui está: matemática, física, química, geologia e solos. Os solos, nessa concepção, ele vai ser manipulado junto, por exemplo, com a física, para transferir, para fazer agricultura, para fazer silvicultura, para fazer indústria. Então, o solo, ele é um objeto, está falando, empírico apenas. Para os indígenas, para os quilombolas, para o terreno, o solo é vivo, ele é uma entidade. Ele é um ser. Os solos são seres. Eles não são manipulados dessa maneira, eles manipulam também. Então, só isso mostra que a abordagem do encontro de saberes refaz o lugar de saber de todas essas disciplinas. Vamos ter que fazer uma outra disciplina a partir delas. É só isso esse exemplo. Agora você pode passar adiante, que não é muito mais. Então, o que nós propomos? Que os mestres de disciplinaridade são... Pode parar para o santo aí. Porque o pajé, o santo, na verdade, são saberes superpostos em ser indivisíveis. O saber espiritual é o mesmo saber da botânica, é o mesmo saber da música, pode ser da dança, pode ser do artesanato, pode ser da política, pode ser da educação. Não existe uma área que vai ser a área da educação, a área do artesanato, a área da dança e uma outra área que seria a área da medicina. Entramos num fluxo de complexidade altíssima. Cada mestre e mestra que chega, nós podemos fazer deles uma mandala. Essa mandala desses saberes, vamos dizer, dos saberes principais, não são todos, dos mestres e mestres. Aí você pode passar as mandalas adiante.
Então, é um outro modelo. Você vê como esse aí, pode parar um minuto nesse. Nós teríamos aqui um princípio complexo, que é o princípio da emergência. Um todo que tem, por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 partes. Ele não é um todo de 8 partes, existem vários todos. Porque se eu quiser girar as partes, eu consigo um todo. Então, na verdade, as manobras são como os círculos que vão girando como se fosse algo psicodélico, um girando em cima do outro, atravessando o outro. É uma imagem topológica que eu mal consigo imaginar. Esse é o campo, como se fosse assim, quadridimensional do saber trazido pelos mestres. A nossa base cartesiana de organizar a ciência não está conta diante dessa complexidade. Nós estamos apenas começando a construir esse diálogo. Podemos passar no próximo. Eu sei que estou terminando. 5 minutos mais, é possível? Eu já termino. Bom, eu queria dar alguns exemplos, então, de uma teoria da complexidade e como chegamos nós às novas. Edgar Morin, eu retiro de Edgar Morin o que eu chamo de uma ação retroativa. Edgar Morin diz assim: nós precisamos pensar a reforma. O INEA vem para reformar o que são os institutos de uma universidade tradicional. Então, o NILA, interdisciplinar, do INEA. O INEA vai pensar a reforma universitária. Mas como que ele vai pensar? Com o pensamento antigo? Não, ele vai ter que reformar o pensamento. Então, a presença dos mestres e mestres de saber permitirá reformar o pensamento. Não existirá um pensamento de uma reforma que não seja também uma reforma do pensamento. As duas revoluções vão simultâneas. E o Philip Anderson, que é um grande físico também, que foi prêmio Nobel de Física, ele tem uma frase fantástica chamada "mais é diferente". Ele trabalhava nos laboratórios Bell, um alto matemático, um alto físico de partículas, da chamada dos vários corpos da ciência. E ele dizia o seguinte: quando um sistema se torna muito complexo, com uma escala muito alta, surgem novas propriedades que o sistema não tinha antes. Então, a própria escala, quando vai crescendo, faz emergir processos que não poderiam haver sido previstos antes. Então, a emergência é o campo, na verdade, a novidade completa. Então, por isso ele usava sempre essa expressão "more is different", mais é diferente. E o Philip Anderson é um teórico da complexidade da alta. Podemos passar para o próximo. Esse aqui é o que eu gosto mais, na verdade, o Murphy Gell-Mann, Gell-Mann. Eu acho ele um físico também, maravilhoso. Ele usa uma expressão que eu acho extraordinária, que ele diz assim: você não precisa de algo mais, para obter algo mais. Não é aumentar o número de coisas, as mesmas coisas que você tinha fazem aparecer coisas novas. É um processo maravilhoso, como eu estava dizendo, enquanto saberes assim. Você abre uma disciplina e você não sabe a quantidade de novidades que vai aparecer. Não precisa trazer 20 mestres na sala de aula, os mesmos 5 mestres vão gerar uma novidade imprevisível. Então ele fala, por exemplo, assim: a vida ela pode surgir da física e da química com uma série de acidentes, né? O princípio do carbono, etc., ele surgiu com uma série de acidentes daquela sopa inicial, né? E ele pode dizer também que a mente humana ela pode surgir da neurobiologia, dos processos puramente físico-químicos, e uma série de acidentes. Então, uma série de acidentes que faz com que as sinapses transformam isso numa espécie de linguagem nova, da qual entra também a matemática, entra a lógica, entra a geometria, vão saindo da capacidade de pensar. Então, a consciência, ela também é algo assim. Não existiu algo excepcional para que a ciência surgisse. O que aconteceram foram acidentes. Nós podemos dizer, então, que cada lugar em que chegam os mestres é um acidente que ocorreu. Porque a universidade não sabe sobre quem que os mestres vão falar, a sua fala, a pedagogia que eles vão trazer. Então, é tudo parecido com que você não precisa de algo mais para obter algo mais. E Jorge Parisi, ele fala do voo dos estorninhos, né? E, de repente, os pássaros no ar, em cima da cidade de Roma, eles elipse maravilhosa, perfeita, só que instantânea, ela acaba em 1 segundo. Como a geometria desaparece. E eu queria, então, para terminar, que nós pode colocar. Já termino? Desculpe, eu espero não estar passando mais do tempo.
Eu cheguei a 40 minutos, não estou vendo aqui. Não, por favor, antes. Esta, que eu estou chamando de ciências emergentes do encontro de Deus. Eu estava dizendo o seguinte, eu queria terminar com essa. A ciência da visualística. A capacidade de, por exemplo, de você construir uma casa, como as casas peruanas, sem nenhum suporte, sem computador, sem desenho, sem nada, sem prego nem martelo, você visualiza uma casa de 45 metros, de 10 metros de altura, e depois constrói a casa. Eu queria dar esse exemplo aqui também. Esse objeto aqui, vocês estão vendo? Sim. Conseguem ver? Sim, estamos vendo. Não sei se conseguem ver esse objeto. Esse objeto, ele é um objeto espetacular e extraordinário. Aquela caruana, que é uma bolsa dos indígenas do Roraima, do Macuxi e do Wapichana, que é o seguinte, na verdade isso é uma palha, é folha do buriti, está assim, o buriti está assim, caído o buriti está na folha, assim, é como você disser assim, termina a trança, você pode ter uma trança, você tirar uma bolsa, e puxa daqui uma única tira para fazer isso, puxa outra tira para lá e vai entrelaçando totalmente uma única folha de buriti sem acrescentar nada e nem retirar nada. Esse é o exemplo ali espetacular do que o Gelman chama de que você não precisa de mais para obter algo mais. Você simplesmente uma folha assim pendurada na árvore que depois ia cair no chão. O cientista e o indígena, o artista indígena, consegue fazer disso uma obra de arte perfeita. Vocês podem ver que ela tem uma elegância na forma, uma perfeição artesanal. Então ela tem funcionalidade porque você usa ela como uma bolsa para pegar os peixes. Os peixes que estão, na verdade, numa vereda, onde está o buriti. Então, você pega o peixe, o buriti cai a palma, você coloca o peixe dentro da cesta e volta para separar da cesta e volta para cá. Então, ela tem funcionalidade, ela tem uma precisão técnica absurda, perfeita que ela é, feita com as mãos, sem nenhum modelo prévio. Ela tem uma arte refinada, que é uma obra de arte, e ela é um engenho intelectual. Esses são, então, para mim, objetos de uma nova ciência emergente, que eu chamaria de uma ciência da visualística, das visualizações. Como que você ensina para uma criança a visualizar uma casa inteira na cabeça, com nada, tendo um suporte para construir a casa? Qual é o passo metodológico, o passo científico, o passo causal, para que alguém aprenda processo de alta complexidade? Eu dou um outro exemplo que esse aqui. Esse aqui é o cunho do Xingu, que se usa também para pegar peixinhos. Tem vários como esse, são muito bonitos, mas eu queria só mostrar nesse aqui o seguinte: se você virar, isso aqui, na verdade é uma geometria neo-euclidiana, o que chama de geometria hiperbólica. A partir de uma linha, você pode construir infinitas linhas paralelas à linha inicial. Ela rompe com o axioma 5 de Euclides. Só que os europeus que pensam a geometria euclidiana jamais fizeram um objeto que pudesse evocar um mundo topológico completamente mental, completamente abstrato, da geometria euclidiana, não euclidiana. As indígenas do Xingu, que são as meninas de 12 anos que fazem isso, fizeram esse objeto perfeito, maravilhoso. Se for pensar, ele pega de um mundo bidimensional plano, que são os cruzamentos das duas linhas, ela torce o plano bidimensional e torce dos dois lados. Torce para cá e torce para cá. Que um lado que estava aqui vai cruzar com o lado de lá, esse que estava aqui vai cruzar com o lado de lá. Então ela torce um plano da geometria clássica e faz a geometria não euclidiana. Foi inventada por Lomachenko em 1860, Gauss, etc. E Einstein utilizou para a teoria da relatividade. Eu não conheço no mundo ocidental um objeto análogo tão
extraordinário. E eu termino com o terceiro também na visualização, que é também uma cestinha de Yanomami. Eu não canso de olhar para a cestinha e ver a perfeição da cesta. E ela é feita à mão também, sem nenhum pano. Ela implica inúmeras habilidades que foram sintetizadas para conseguir fazer isso sem nenhum erro, praticamente. Um computador tivesse feito. Essa, para mim, seria a ciência da visualística, que com mais outra ciência. A ciência das conexões, interligações e sincronicidade. Isso termina com essa, que são a ciência dos espíritos, das entidades que circulam no próximo e com o qual os mestres e mestres dialogam. Eu mencionei o mestre, termino com ele. Em Cauca, na Haiti, na Universidade Autônoma de Cauca, que o professor Gerson conhece, eu conversei com o mestre Inocêncio Ramos. Vocês estão ouvindo bem? Inocêncio Ramos, ele me disse que chamamos capazes de conhecer a linguagem trovões. Os diferentes trovões falam diferentes mensagens. E os espíritos, que aqueles xamãs estão traduzem várias. Você tem a linguagem dos trovões e tem o espírito que traduz a linguagem do trovão para a linguagem que o mestre consegue falar. Ele me disse algo mais extraordinário. Não é uma só linguagem dos trovões, são várias linguagens por depende dos espíritos que falam diferentes línguas que vão traduzir as diferentes linguagens dos trovões. Então, nós estamos na fronteira de ciências emergentes do cosmos vivo. Nós faremos, então, uma visão multiética, multirracial, da complexidade e da transdisciplinaridade. Essa, para mim, seria a nova etapa que o IPEA inaugura no momento. Muito obrigado. Vamos a continuar con la mesa de debate. Invitamos por favor a los ponentes a la mesa. Por favor invitamos a la madre Egina de Barú. Invitamos por favor a la madre Amanda Trinidad Villalba Vieira. Invitamos por favor a Marcelo Barros. También invitamos por favor a Moema Oliveira Biesel. Invitamos también por favor a Susana Mingorans. También convocamos por favor a Valdemir Rosa. A gente vai só aguardar a mãe Amanda retornar e aí a gente já inicia. Eu vou apresentando aqui no começo. Nós vamos fazer uma dinâmica na mesa de 15 minutos de fala para cada palestrante. Quero, antes de tudo, agradecer a presença da mãe Edna, que já é a nossa querida participante de vários eventos. O Marcelo Barros, que se deslocou lá do Recife até aqui para nos prestigiar com a sua presença hoje. Inclusive, ele vai falar dos livros que ele trouxe, que estão lá na saída. Se alguém se interessar e depois quiser comprar e adquirir, estão ali disponíveis. A Moema Vieser também, quero agradecer a sua presença.
né, também é uma querida participante de muitos eventos aqui da UNILA, e agradecer a mediação do professor Valdemir Rosa, que aceitou ser mediador dessa mesa com sua experiência e vai nos brindar com seus conhecimentos. Nós vamos aguardar então a mãe Amanda retornar, que está chegando, linda, maravilhosa. Uma salva de palmas para a mãe Amanda. Bom, gente, então, como a mãe Amanda chegou, eu vou passar a palavra para o professor Valdemir Rosa, para ele fazer uma introdução aqui à mesa, e depois ele passa a palavra para os palestrantes, 15 minutos para cada um. Eu vou indicando aqui o tempo para vocês poderem se organizar, e ao final a gente faz o encerramento também com uma fala do professor Valdemir e um debate ou uma discussão aqui na mesa, tá bom? Muito obrigada. Bom dia a todas e a todos, né? Quero saudar todas as pessoas aqui, primeiramente os nossos ancestrais, né? Eu sou professor da UNILA, mas também sou de matriz africana. Tenho 15 anos de iniciado em Santos, sou ebome, né? Conheço a mãe Amanda, mãe Edna, também cumprimento os outros, né? As outras pessoas que estão presentes. Eu acho que o fundamental nesse momento é a gente poder ouvir a fala de vocês, para que a gente possa efetivamente construir uma experiência de universidade que é diferenciada, né, do que a gente tem hoje. Eu sempre digo, né, que é fácil, relativamente fácil, a gente trazer pessoas para a universidade. Mas talvez um dos desafios mais complexos que a gente tem dessa experiência universitária é justamente permitir que esses saberes possam deslocar a nossa própria experiência de universidade. Porque a universidade tem muito a aprender com os povos, comunidades tradicionais, com as populações indígenas, com os povos de terreiro, com as populações quilombolas, com as periferias das grandes cidades, né? Todas essas pessoas têm experiências muito significativas, né? E toda base de conhecimento, ela tem necessariamente que ter uma relação direta com a nossa experiência, com a nossa vivência propriamente dita, né? Então eu gostaria, né, de, nessas palavras iniciais, já passando a fala para os nossos convidados e nossos convidados, de que é fundamental, né, nesse momento em particular, que a gente possa efetivamente olhar para a universidade, né, para a experiência da universidade que a gente tem hoje e captar e vivenciar e experimentar outras possibilidades de ser. Se é interessante até o momento em que nós chegamos, muito mais interessante é o mundo que a gente vai vivenciar, né? Eu sempre costumo dizer, tem um ditado, né, iorubano, que diz que Exu matou um pássaro ontem com uma pedra que ele atirou hoje, né? Exu matou um pássaro ontem com uma pedra que ele atirou hoje. Na verdade, o que a gente tem nos saberes tradicionais é que quando os problemas surgem, a resolução já está dada. O que a gente precisa efetivamente é conseguir olhar para essas soluções, para essa tradição, e a partir disso a gente conseguir projetar um futuro. É com essas palavras que eu inicio, e é isso. Segue, ok? Com a palavra amanhã, Edna de Barão. Bom dia a todos. Mais uma vez quero agradecer ao professor Gerson, à professora Senildes, e a oportunidade mais uma vez de estar aqui, ocupando essa casa. Agradeço a oportunidade a todos os reitores e pró-reitores que vem nos dando no decorrer desses anos. Cada vez que eu venho aqui dentro da universidade, me engrandece muito. E, para mim, estar aqui hoje, nesse mês, né, mês de novembro, um mês que a gente envolve tanto nossa ancestralidade, através do mês da consciência, para mim é muito, muito importante, muito significante. E falar de complexidade, eu, às vezes, quando eu falo disso, eu gosto de falar da complexidade. A benção mãe Ângela, a benção pai Elias, a benção mãe Amanda, desculpa, a benção professor, e a benção meus mais novos também. É o nervosismo. Então, falar de complexidade, para mim, é muito interessante, porque a gente que é de axé, a gente que é de terreiro, a gente vive a complexidade, a gente vive, a gente fala,
a gente vivencia no nosso dia a dia, no decorrer das nossas funções. E às vezes eu falo assim, nossa, eu quero falar de cumplicidade escrevendo. Mas quando eu falo em escrever, que eu penso em fazer um livro falando sobre isso, eu penso uma coisa, será que as universidades, as faculdades, os acadêmicos vão entender o que eu quero falar no meu livro? Será que eles vão aceitar o que eu falo? Porque a gente vive, né, Mãe Amanda, dentro do terreiro, os ensinamentos que, de verdade, para nós, não tem livro. Eu me acho e considero Mãe Amanda, professor Valdemir, Equede Ângela, Pai Elias, como tudo que envolve uma complexidade, tudo que nos envolve no dia a dia. Então, escrever um livro para quê? O que eles vão entender que eu quero falar? Porque quando a gente fala, e quando o professor falou sobre Exu, Exu é a complexidade. O que eu aprendo com meu orixá, Xangô. O que eu aprendo com a minha preta velha, a vovó Catarina, com Sete Saia. Eu aprendo com Exu, né? É ele que fala, é ele que me ensina, é ele que me mostra o caminho. Então, a gente vivencia isso e leva para os nossos. Para aqueles que querem ouvir, porque o que a gente aprende, o que a gente ensina, não está nos livros. Tentam mostrar que está nos livros, mas está naquilo que a gente se projeta através das nossas ancestrais. A professora Senildes falou uma coisa que é bem verdade. As universidades precisam sair para fora dos muros, porque aquilo que a gente aprendeu, que eu aprendi com a minha avó, o banho de ervas, o chazinho de alecrim, né? Um benzimento, aquela comidinha, aquele angu, a receita pode ter, mas aquele carinho, aquela doçura, aquele jeito nosso, não vai ter dentro de um livro, não vai ter dentro de uma universidade. E a universidade está precisando nos encontrar, ir até nós, de uma maneira que a gente se sinta de igual. Eu não sei, apesar do meu nervosismo, eu não sei dizer o quanto para mim, hoje, ser Mãe Edna e chegar a ser Ialorixá, Mãe de Santo, me faz eu não vou dizer, eu não vou ser simples, não. Eu vou ser muito, professor, eu vou ser mais do que um livro, mas sim uma enciclopédia das minhas vivências, dos meus aprendizados, dos meus tombos, dos meus erros, dos meus acertos, dentro do meu caminho com ancestralidade, com o meu terreiro, aprender a amassar o primeiro barro para fazer a casa do Exu, e, enfim, eu acho que isso eu nunca vou conseguir colocar num livro, porque cada vez que eu vou tentar, né, professora Ângela, que eu vou colocar um pouquinho da minha história num livro, eu vou estar colocando sempre alguma coisa a mais. E esse a mais cada vez que eu questiono ao meu ancestral, cada vez que eu questiono ao meu orixá, que ele fala assim, não, mas faltou isso que você não colocou, né? Quando a gente fala de todos os elementos. E dentro do candomblé, a gente tem uma coisa que é muito engraçada. Tudo tem regra, tudo tem ensinamento, tudo tem fundamento. Dentro do candomblé, dentro da Umbanda, dentro das religiões de matriz africana. Tudo tem seu ensinamento. E quando a gente tenta entender um pedacinho daquilo, seja um tan, seja uma reza, seja uma cantiga, a gente vai entendendo cada vez mais que a gente quase não aprendeu nada. E ainda tem muito para andar, muito para crescer em tudo aquilo que eles nos ofertam. Estou
calma não, gente, eu estou nervosa. Bom, e nessa minha fala é justamente isso, é que eu quero mostrar que estar vivendo a espiritualidade dentro de uma complexidade de terreiro, de povos tradicionais, de uma cozinha, de uma culinária de terreiro, é estar sendo eu mesma, é estar ensinando aos meus, né? E ensinando para eles levarem para fora, porque os meus podem até não saber ler, podem até não saber ser acadêmicos, mas eles praticam. Agora, os que estão lá fora precisam aprender a nos ouvir e não nos silenciar, porque aquilo que a gente tem nunca vai acabar, nunca vai ser adormecido, pode ser ignorado, como tem vindo sempre. E a gente agradece hoje muito ao IMEA e a todas as oportunidades que a gente tem tido de ir explorando esses caminhos. E é explorar para cada um de nós, de estar aqui, de poder dialogar, de poder mostrar aquilo que a gente realmente vivencia. Mais uma vez eu quero agradecer a oportunidade e minha mojuba, meu respeito a todos e muito obrigada. Alô? Bom dia a todos. Meu nome é Amanda Trinidad Villalobiccioni, conhecida como Mãe Amanda do Oxum. Eu vou falar primeiro como o Babai Fum, o professor falou em Exu, Mãe Edna falou em Exu. A gente que é de Axé, o primeiro que a gente chama para tudo, até declarar o dia de ser possível, chama Exu, porque é o primeiro a ser louvado. Então, vou falar só um pouquinho sobre Exu. Mas é muito importante, porque Exu vem realmente nosso auxílio. Depende de como a gente trata ele. Exu é a esfera. Exu é o eixo. Então, se eu trato bem ele, se eu tenho uma boa conversa com Exu, eu sento no pé dele, rezo e dou uma boa bebida a ele e conto aquilo que está passando. Ele já sabe de mim, mas ele precisa ouvir, a gente verbaliza o sentimento. Então, quando a gente trata bem, com certeza teremos respostas positivas de Exu. Aí a gente vai louvar nosso Exu e tudo mais. Mas eu tinha conversado com o professor, Dr. Gerson, porque ele disse assim: eu sou paraguaia, nasci em Concepción, que é no norte do país, é o primeiro departamento do Paraguai. A minha mãe é filha de Índia, Guarani. A minha avó Trinidad nasceu no Chaco. Minha mãe teve a graça dela me dar até o nome da minha mãe, Trinidad, e meu pai escolheu Amanda. Então, a espiritualidade em casa era bem forte. A minha mãe me levava assim em sessões que eram durante o dia de incorporação de caboclos e tinha índios realmente junto. Eu ficava encantada com aquilo, mas com medo também. A minha mãe fazia outros tipos de trabalho que lembro muito bem, que acompanhava ela. E depois ia fazer oferendas à beira de rio, dentro de rio, na mata. E era criança ainda. Quer dizer que isso já está dentro do nosso DNA, eu vou dizer. Em 1980, eu vim para Foz do Iguaçu procurar ajuda espiritual. Me recomendaram, falavam de uma senhora chamada Vovó Benedita. A benção, senhora, onde estiver. No reino de Oxalá. Problemas espirituais eu tinha muito fortes, causavam medo, um monte de inconvenientes. E nesse mesmo dia eu fiz uma limpeza espiritual. Foi o dia que conheci Pai João Carlos.
Eu trabalhava junto com ela. Foi assim uma coisa fulminante, vamos dizer. Eu estava predestinado que a gente ia se encontrar um dia. O Rumi ela disse para mim, em 2012, que eu parasse de reclamar que o meu marido tinha ido embora para outro. Como eu disse, o africano fala, a gente não morre, só muda de cor. Então, o Pai João Carlos mudou de cor. Mas, quando conheci ele, foi uma coisa intensa. Nunca tinha passado por aquilo. E foi correspondido, né? E, imagina, 12 de novembro, a gente se viu umas 5 vezes. E 31 de janeiro estávamos nos casando. Durou mais de 30 anos nosso casamento. Tivemos filhos. Todos arrumados também para orixá. Ele falava uma frase: o que é bom para nós é bom para nossos filhos e todos nossos descendentes. E é mesmo, que a essência do orixá é única. Eu briguei 10 anos porque eu não queria. Eu tinha medo daquilo que eu não conhecia. Tipo, 10 anos convivendo, mas é porque tinha que ser um dia certo e na hora certa. Quando um senador de Santo, um zote, chegou a Foz do Iguaçu e perguntou de casas de axé, e levaram ele lá para casa. E conheci este senhor chamado Dr. Lupogian. Ele tinha uma casa em Taboão da Serra, Guarulhos, casa de Dangitá. Eu olhei para ele e tive uma emoção muito, muito grande. Chorei, mas não era eu, era o Xum. A alegria de ver aquele senhor, por causa do orixá dele, ele era do Molu. E foi julho, agosto, ele veio cantar o candomblé do Oxóssi, que meu marido era do Oxóssi. Era Noé, porque ele é vivo. O espírito dele, de Pai João Carlos, é vivo. 1º de setembro, estava sendo raspada e arrumada para o orixá Oxum. Então, tudo tinha que acontecer nessa proporção. Por isso eu falo que orixá é vida. Quando nós voltamos, eu fui morar em Belo Horizonte, mas aí a gente voltou para Foz. Foi muito difícil. Todo início é difícil. Vim morar numa casinha de madeira. Nem banheiro não tinha. Muito difícil. Mas chorei muito, claro. Eu tinha uma vida muito boa, meu pai era militar. E eu falava assim, por que vou me queixar? Ninguém me colocou uma arma para casar com ele. Vim porque eu quis, porque tem que ser assim. E a gente foi crescendo. Uma bênção. E a gente está lá. Porque era para ser assim. Por isso eu falo sempre, eu marquei algumas coisas aqui, mas a nossa vida, orixá é vida, sempre repito. Porque eu cheguei a ver nesses longos anos, são 43 anos de que moro na religião, vivo a religião, foi dia 1º de setembro desse ano. E eu vi coisas horríveis. Nós vemos dentro da casa de axé pessoas que chegam com problemas seríssimos, alguém que já está indo embora, mas se o orixá diz que não é a hora dessa pessoa, não vai ir mesmo. Outras situações de guerra, brigas, confusões familiares são muito tristes. As coisas acontecem, viram positivamente. Não tem como você não acreditar na força que o orixá tem, na força que Exu tem. Então, por isso eu digo, eu vivo a essência do orixá. Digo que eu e meus filhos, meu neto também, eu tenho 3 netos, mas um já é adulto. Nós somos parte de Exu, parte do orixá, e eles fazem parte de nós.
Agradeço a todos pelo segundo ano, professores, estou aqui. Muito obrigada a todos. Espero que a gente quer, como disse Maeda, falar sobre a nossa religião, que é bonita, além de tudo, é valiosa, mas, claro que o tempo sempre é curto, mas essa oportunidade é inestimável, valiosíssima, e somos muito gratos por isso. Tá bom? Obrigada. Eu falei para o professor, tem que falar se chega, porque eu começo a falar. Obrigada. Obrigada, mãe Amanda. Eu vou chamar a Moema Viés, ela disse que prefere falar de pé, então ela vai até ali o púlpito. Sou italiana, gosto de ficar de pé para falar. Muito obrigada. Primeiro, parabéns ao IMEA, né? De trazer esses temas como temas de estudos avançados, né? Eu acompanho bastante os aimaras e eles falam bastante, né? O presente já é passado, o futuro é ancestral. E muito obrigada pelo acompanhamento que tive, sobretudo da Suzana, né? Que me explicou por que me convidavam, né? Eu queria primeiro agradecer a lição, né, que recebi da mãe Edna, né? Edna e da mãe Amanda, que estou conhecendo somente hoje. Eu sou realmente uma alfabetizanda em relação a todas essas questões tão incríveis, né, que nos são trazidas pela matriz, né, africana. E diferentemente do irmão Marcelo, que já está tão por dentro, né? Eu estou aprendendo e quero aprender cada vez mais, tanto de vocês como também das tradições indígenas, né? Tive a oportunidade de me aproximar da história indígena e fiz até um livro com meu marido sobre genocídio, sobre resistência e sobrevivência dos povos originários das Américas, mas me sinto assim longe de saber a respeito do que significa a espiritualidade indígena e estou aprendendo. Eu me orgulho muito de ser, como educadora popular, uma eterna aprendiz. Bom, como educadora popular eu gosto de me situar bastante e sempre, né, quando sou convidada para alguma coisa, no território onde eu vivo. Então, a primeira coisa que me ocorreu quando me convidaram, né, para falar sobre a questão da espiritualidade, né, foi me situar, né, aqui na nossa região do oeste do Paraná e particularmente pensei, né, como está em Foz do Iguaçu, buscar algo a respeito de Foz do Iguaçu e de Toledo, onde eu vivo. E fiquei muito impressionada, né? Porque a gente sabe que há menos de 100 anos, né, esse território tinha só 2 municípios, Foz do Iguaçu e Guaíra, e era ainda um território onde ainda havia indígenas guaranis, né, que circulavam no território, que era ainda uma mata virgem, mas que depois foi sendo, né, colonizada primeiro por ingleses, né, que vieram depois dos portugueses e espanhóis, e finalmente, né, arrasados quando da construção da Itaipu Nacional. Mas 70 anos depois o panorama é completamente outro. Hoje nós temos na região 54 municípios, né, que foram construídos ao longo de meio século e com uma população de 2 milhões e poucos de habitantes. E quem são os seres humanos que habitam aqui? Tomando o exemplo, né, de Foz do Iguaçu e Toledo, né, para começar, né, aqui em Foz do Iguaçu, que tem pouco mais de 300 mil habitantes, hoje houve uma evolução incrível em relação ao que era antes, né, essa descendência italiana e alemã de colonizadores.
E aqui habitam mais de 81 nacionalidades. Eu busquei isso no censo último, né, de 2022, com numerosos imigrantes vindos de outros países, não só da América, mas também da África e do Oriente. E ali em Toledo nós temos uma associação que se chama Embaixada Solidária, e eles já ajudaram a integrar-se em mais de 41 nacionalidades de imigrantes também vindos, sobretudo do Haiti, ultimamente da Venezuela, mas muitos também de vários países da África, Senegal, Nigéria e também da Egito, né, e de outros países do Oriente. Essa diversidade de nacionalidades também acontece em muitos municípios da região. Basta ver as fábricas, os frigoríficos, né, que estão cheios de imigrantes. Para esse assunto que nós estamos abordando, né, da espiritualidade nessa mesa, alguns dados merecem atenção. E de acordo com o censo de 2022, Foz do Iguaçu tem 450 templos religiosos, mais do que 230 escolas do município, né? São igrejas das mais diversas denominações cristãs, né? Católica, batista, metodista, anglicana, além de centros de culto evangélico, né? Mas também mesquitas, templos judaicos, centros espíritas, terrenos de Umbanda e Candomblé, templos budistas. Eu não encontrei nenhuma referência para saber se existe alguma casa de reza indígena aqui no município, apesar de que sei que existe representação de diversos povos originários aqui em Foz do Iguaçu. Inclusive dentro da UNILA, né? Muitos quechuas, aimaras, de Bolívia, do Equador, além de nativos Ava-Guarani que também estão frequentando a UNILA. E aqui veio a minha pergunta, ligada naturalmente à questão da complexidade. O que une espiritualmente pessoas que frequentam esses templos tão diversificados, que pretendem ser sinais de relação com o sagrado, com o divino, com o ser superior? Nessa mesma linha, ali em Toledo, onde eu moro, ao acolher pessoas imigrantes, refugiados e apátridas, uma das grandes questões que emergiu na Embaixada Solidária com a qual eu colaboro foi como não nos limitamos ao apoio na busca de moradia, alimentação, trabalho, escola, mas como a acolhida deve ser das pessoas e grupos, respeitando-as e acolhendo-as de fato nas suas culturas e das suas manifestações religiosas tão diversas. O ecumenismo, enquanto prática de diálogo interreligioso, é bastante conhecido por nós, né, nas religiões cristãs. Eu mesma percebo que pratiquei bastante o ecumenismo ao longo da minha vida. Mas, no avanço civilizatório atual da humanidade e em tudo isso que nós estamos conversando aqui, fica visível que nesse pedaço do planeta onde estamos, ele é extremamente limitado. Foram essas constatações que me levaram como educadora popular e tendo o privilégio de estar aqui com o monge Marcelo Barros, que é um irmão e mestre meu, fazer-lhe algumas perguntas que nos levam, como ele diz, a pensar e a atuar para além dos templos e para além do círculo da fé cristã, que aqui no Brasil precisa tanto aprender da espiritualidade de outras tradições, particularmente das tradições afrodescendentes e indígenas. E enquanto educadora popular, que costuma fazer muitas perguntas, né? Isso faz parte também da minha aprendizagem permanente no diálogo entre as diversas culturas entre as quais transito dia a dia. Nesse sentido, e no espírito de diálogo que caracteriza essa nossa fala,
eu queria tomar a liberdade de fazer uma pergunta que eu fiz anos atrás ao irmão Marcelo Barros. Como você resumiria a sua busca espiritual atual e como você manifesta na sua vida? Aí Marcelo Barros me deu, em poucas palavras, uma resposta que eu guardo como um legado espiritual e que eu gostaria que fizesse parte do nosso diálogo atual também. Marcelo respondeu: é o macroecumenismo de espiritualidade libertadora, laical, intergeracional. Você poderia partilhar conosco, Marcelo, assim, o que você entende por macroecumenismo, que vai além do ecumenismo, como eu disse, entre igrejas cristãs, sobretudo, né? Por que você insiste em espiritualidade libertadora? Existe espiritualidade que não é libertadora, que ele talvez não liberta ou escraviza as pessoas? Por que laical? Ela se opõe ao ministerial, hierárquico. E por que essa sua ênfase desse mês que você completa 80 anos, né? Essa ênfase no intergeracional. Eu agradeço muito se você pode trazer isso como parte da minha participação, como a sua contribuição de uma pessoa internacionalmente conhecida que já escreveu mais de 60 livros, né, e circula por todos os países, e também traz muito essa questão de assessoria a grupos populares como o MST, e traz essa característica de estar entre jovens. Eu acho isso maravilhoso. Obrigada, irmão Marcelo, e obrigada a vocês todos por me terem escutado. Muito obrigado, Moema. Você quer falar? Primeiro não, né? Eu acharia bom a gente continuar conversando, mudar um pouco o ritmo da fala, mas eu vou responder ao que você falou. Bom dia a todo mundo, né? Quando tiver ocasião. Moema já me apresentou. De fato, há 62 anos eu sou monge beneditino. Sou padre católico, sou teólogo, ou pelo menos dizem que eu sou mais estudante do que outra coisa. E sou assessor de movimentos sociais, especialmente do MST, Movimento Trabalhadores Sem Terra. Mas navego nisso que ela chamou de macroecumenismo, quer dizer, um ecumenismo, um movimento pela unidade que vai além de igrejas cristãs. Então, por exemplo, vocês me veem aqui com colares que são de conta, de sinais Eu fui iniciado, sou Ogã de Xangô, o Poafonjá, que é o terreiro, um dos mais antigos da Bahia, pela querida e saudosa Mãe Estela de Oxóssi. Sabe qual é a grande questão quando Moema pergunta por que espiritualidade libertadora? Existe espiritualidade que não liberta? Pois é, quando a gente vê uma região como essa, uma cidade como Foz do Iguaçu, você disse que tem quantos cultos, quantos templos? 450 templos, está no censo, né? Templos religiosos. E eu disse, gente, é isso que esses 450 templos produz? É esse tipo de sociedade que a gente imagina no mundo? Só isso já dá uma resposta. Uma resposta para dizer, houve uma eleição nos Estados Unidos há quantos dias? 3 dias atrás, né? Terça-feira. E o atual presidente, o presidente que foi escolhido, ele tem como tema: vendemos armas a quem tem dinheiro para comprar.
América para os americanos, brancos e de famílias boas. Migrante, campo de concentração, assim, escrito, né, dito. Esse homem teve 57% de votação nos meios católicos e protestantes. Ele teve 57% na população católica, mas ele teve apoio direto, propaganda, de cardeais, de arcebispos, de pastores evangélicos, de líderes religiosos, portanto, espirituais, como a extrema-direita aqui no Brasil tem, e todo mundo sabe. Steve Bannon saiu da prisão há 3 semanas atrás, prisão nos Estados Unidos. É um dos grandes milionários do mundo. Comprou o mosteiro de Trefontaine, em Roma, um mosteiro que já foi de monges, hoje estava desocupado, ele comprou, para dar cursos de espiritualidade. E esses cursos de espiritualidade é para que a extrema-direita possa possuir o mundo inteiro. Então aí você pergunta, existe uma espiritualidade não libertadora? O Ivo Poleto, que é um companheiro nosso, diz, é uma aparente espiritualidade. É uma fachada de espiritualidade. Mas isso já é um julgamento das pessoas ou do interior de cada um, que talvez para alguns sejam, não é? E para outros não sejam. Talvez para alguém, o ex-presidente do Brasil se batizou nas águas do Rio Jordão, né, pela 2ª ou 3ª vez, para poder tirar fotografia e mostrar para o mundo todo, mas não sou eu que vou dizer que ele não é sincero. Quer dizer, há uma ligação entre espiritualidade e opressão, repressão, ou não. Império, imperialismo, conquista. Aqui na América Latina, o cristianismo veio junto com os conquistadores armados. Quem aceitava a cruz, tranquilo. Quem não aceitava, tinha espada. Então, é antiga. A quantidade de pessoas angustiadas, deprimidas, gente até que tenta suicídio por motivos religiosos é muito grande. Toda a repressão, por exemplo, a sexualidade. Quem é daqui dessa sala que não sabe, né? A repressão violenta a quaisquer diferenças daquilo que é o modelo. Então, eu fui apresentar no Rio de Janeiro um livro, um dos meus livros, não me lembro agora qual, e o rapaz que me apresentou disse, apresenta a vocês Marcelo Barros, uma pessoa muito espiritualizada. E eu não sabia se ele estava me atacando ou se ele estava me elogiando. Entendeu? Se era bom para mim ou era ruim, porque ele dizia que eu sou espiritualizado. Eu disse, eu não quero ser espiritualizado. Quer dizer, por quê? Porque é uma diferença entre espiritualidade, para mim, né, e espiritualismo. A espiritualidade é a realidade da vida, é isso que você falou. Orixá é vida. Que chame Orixá, que chame Deus, Jesus Cristo, o que você quiser, é vida. Agora, existe uma espiritualidade que não é vida. Então, o cara dizer eu sou espiritualizado, pode estar querendo dizer que eu sou aéreo, que eu sou desligado do corpo, que eu oponho espírito e matéria. Então, isso aí não.
que eu estou mais no céu do que na terra. Deus me livre, eu quero estar na terra. Não é isso? Então, nesse sentido, é muito importante a gente compreender o seguinte. 1992, na América Latina se celebrava os 500 anos da conquista, ou do que chamem como quiser. E havia uma festa. E as igrejas cristãs históricas entraram nessa festa. O Papa veio de Roma, João Paulo II, para inaugurar um farol de Colombo, e eu estava lá na República Dominicana. Não estava para isso, estava para outra coisa, mas estava naqueles dias. Então, os movimentos populares, os povos de terreiro, os povos originários, indígenas, resolveram se reunir em Quito, no Equador, e fazer uma Assembleia dos Povos de Deus, chamaram assim na época. E alguns católicos, eu e outros, decidiram ir a esta reunião e não aquela de lá, que era a celebração triunfal dos 500 anos. E o Pedro Casaldáliga, bispo de São Félix do Araguaia, que já está no Orum, foi. Chegou lá, o pessoal de várias nacionalidades, né? Era um encontro continental. Reuniram-se e quando foi perguntado qual é a proposta aqui, o cara se levantou e disse: nós acabamos de nos reunir e a proposta é a seguinte: desevangelizar a América. E aí, muitos católicos, protestantes, pastores que estavam ali, ficaram com os cabelos em pé, quem tem cabelo, né? Então, como é que é essa história de desevangelizar a América? O que quer dizer isso? Isso é porque, há 500 anos atrás, vocês trouxeram para cá a Bíblia e tomaram a terra da gente. Agora a gente está querendo que vocês devolvam a terra e a gente devolve a Bíblia para vocês. E aí, briga de lá, briga de cá, um aceita, outro não aceita. O Pedro Casaldáliga, explicar: olha, o que está se dizendo não é desevangelizar no sentido de negar a palavra, a mensagem profunda do Evangelho de Jesus. É negar isso que está aí, que é chamado de evangelização. Então, é preciso mudar isso. E isso se chama macroecumenismo. Quer dizer, um ecumenismo que junte todo mundo, crente e não crente, crente de todas as religiões e de todos os caminhos espirituais. E esse caminho, essa direção que a gente está falando, eu acredito que vocês aqui estão praticando com esse encontro de saberes. Saber tem a ver com sabor, né? Tem a ver com sabedoria, que biblicamente e nas tradições mais antigas da humanidade não significa conhecimento intelectual, significa saborear a vida juntos. Então, pessoalmente, naquela coisa que o professor mostrou lá, ele dizia, quando falava em experiência interior, queria dizer espiritualidade, eu concordo em parte. Quer dizer, é muito importante a espiritualidade ser interior, ser interiorizada, mas ela é comunitária. Ela é uma experiência real de convivência. Ela não é apenas a pessoa que diz: eu estou em mim, eu e Deus, Deus e eu. Ela é isso aqui que a gente está vivendo. Comunhão, solidariedade, decisão de que só vale a pena a espiritualidade se for para transformar esse mundo. Só existe Deus se for amor, se for vida, se for um Deus que a gente pode chamar aqui libertador.
Deus de direita não é Deus, é diabo. Marcelo, eu tomo a liberdade de dizer que eu falei bem menos do que os 15 minutos, né? Então eu gostaria muito que você dissesse alguma coisa a respeito dessa questão laical, né? E também dessa questão de como nesse mundo de transição do jeito que a gente está, é tão importante a gente acertar de estar junto com a juventude de tal maneira que a gente dê esperança, né, naquilo que a gente tem procurado trazer, dessa mensagem que a gente traz, né, nós muito a partir do Evangelho, mas eu vejo aqui as mães de santo a partir do que elas sabem e praticam e vivem, e dos indígenas que estão nos trazendo tanta coisa que a gente nunca tinha tido oportunidade de aprender, que é a relação com a Pachamama. A minha impressão é que a sociedade moderna, contemporânea, sociedade, digamos assim, oficial, ela ainda é uma sociedade que separa os mais velhos e os mais novos, né? E as tradições ancestrais, elas privilegiam os ancestrais, mas privilegiando os ancestrais acabam também favorecendo o patriarcalismo, quer dizer, a história dos mais velhos e homem, né? E mulher entrou há pouco tempo também, matriarcal, mas seja patriarcal, seja matriarcal, ainda mantém essa quebra, né? Ora, nos movimentos de libertação que eu acompanho, do qual eu participo, é impressionante a dificuldade de passar os valores de viver a mesma experiência de inserção da geração de 60 para cima, ou de 50, para a geração de 30. Os meus amigos e amigas, quando a gente encontra, eu pergunto, mas cadê os filhos de vocês? Cadê os netos? Pessoas boas, meninos excelentes, todos e todas praticamente com os valores assim fundamentais da ética, mas a participação não. Então, Teologia da Libertação teve um encontro em 2013 em São Leopoldo, no Rio Grande do Sul. O mais novo tinha 58 anos de idade. Então, tem que passar essa bandeira. Agora, como é que vai passar? Primeiro, os jovens têm que ter protagonismo, têm que serem protagonistas, tem que ser eles que tomam a iniciativa, não vai ser eu. Então, o que eu vou fazer é aprender. Então, eu, a partir de uns 10 anos para cá, por exemplo, eu não vim aqui com jovens, por quê? Passagem cara, caríssima, e eu moro longe. Mas onde eu posso, no que eu posso, jamais aceito um compromisso como esse sem ser juntos. Eu faço em diálogo. Isso que eu propus a você, a gente tentar dialogar, eu faço com meninos de 30 anos, 25, 27, que estão comigo. Eu sinto que me adoram e eu adoro eles, né? Rapazes e moças. E tem um grupo. Então, eles tomam conta de tudo. Então, eu acho que isso a gente tem que fazer cada vez mais. E aprender com a juventude. Esse diálogo intergeracional, ele é fundamental no mundo de elite, em que a elite é mais velha. Quer dizer, os jovens, eles economicamente não têm ainda, né? Quando um rapaz de menos de 30 anos dificilmente está instalado na vida. Geralmente, ainda não está. Não está, por exemplo, é muito difícil aqui você ter, no meio dos professores ou doutores da universidade, o pessoal mais novinho. Geralmente já, né? Porque exige isso, a universidade exige isso. Então, é fundamental mudar isso. A gente poder ter, sim, o protagonismo fundamental
de juventudes. Obrigada, Marcelo, pela fala. Obrigada, mãe Edna, mãe Amanda. Obrigado a vocês. Mãe Viese. Nós vamos passar a fala para o Valdemir agora, para poder fazer o encerramento da mesa, tá? Só lembrando que tem os livros do Marcelo Barros, que ele não falou dos livros dele, mas eu vou falar, então estão ali fora. Eu tenho, assim, não gosto de ficar parecendo que eu estou fazendo propaganda, né? Normalmente, nesse negócio do diálogo entre cristãos e religiões originárias, seja indígenas, seja das comunidades negras, a pergunta é como adaptar o cristianismo a essas culturas. Eu achei que isso ainda é colonialista, ainda é colonial. Colonial no sentido, digamos assim, educado, mas colonial. Então eu proponho o caminho contrário, que a fé cristã pode aprender com as espiritualidades indígenas e negras. Tem alguns exemplares desse livro lá atrás, para quem quiser. Ele foi o livro mais vendido da editora Recriar neste ano de 2023 e 2024. E agora eu pedi livros para um encontro que vou ter e está esgotado, e eles vão refazer uma outra edição. Está na terceira. Então, e tem um outro livrinho ali que está com ela, que vocês veem a cara desse senhor, que foi o arcebispo de Recife que me chamou para trabalhar com ele. No Moema conheceu muito Dom Helder Câmara, né, que foi um grande profeta assim, da sociedade, da igualdade social. E ele dizia para a gente assim: olha, vocês são minoria, mas são minorias abraâmicas. O que quer dizer isso? Minorias que têm uma fecundidade de transformar o mundo. Então atuem nessa linha. A mensagem dele, a profecia dele está nesse livrinho também, como uma conversa, como um diálogo, livro fácil de ler, não é livro acadêmico, é livro de conversa. Obrigado. Para quem quiser, depois eu vou me sentar lá atrás, posso assinar uma palavrinha, a gente trocar e-mail, o zap, né? Muito obrigado, né? Eu acho que pena que a gente está com um tempo tão apertado, né? Mas eu acho que as diversas falas, né? Eu acho que elas coincidem em alguns aspectos que eu acho que é importante, assim, né? Quando a gente ingressa na vida de santo, né? Uma das primeiras coisas que as pessoas ensinam para a gente, ou uma das lições que a gente vai aprender no fluxo contínuo da vida de santo, é justamente entender o porquê que os orixás são tão diferentes entre si. A gente tem orixá que é de fogo, de água, a gente tem orixá que é da guerra, tem orixá que é da paz, né? E é muito interessante que esses orixás sejam todos diferentes, né? Por quê? Porque em tempos de guerra a gente precisa de pessoas de guerra. Em tempos de paz a gente precisa em tempos de paz, né? Eu sempre costumo dizer isso, assim, né? Não adianta a porrada tá comendo lá e o cara que a turma do deixa disso, precisa ir lá, né? Não, no tempo de guerra a gente precisa que os guerreiros tomem a frente, né? E uma das sabedorias muito importantes no conjunto das religiões afro, né, é justamente isso, né? A forma como cada pessoa, né, cada orixá, ele contribui de uma forma muito particular, né? Então, quando a irmã Moema eu anotei, depois eu esqueço o nome. A irmã Moema faz justamente essa pergunta, né? O que unifica as pessoas, né? O que é a possibilidade que a gente tem de unir as pessoas nesse momento. Eu acho que, volto a dizer o que eu tinha falado no início, né? O nosso futuro, ele é ancestral, né? Então, a ancestralidade já diz isso, o quanto é importante, né? Que pessoas jovens e pessoas velhas compartilhem o mesmo processo, né? A mãe Amanda, né, falou uma coisa que eu achei bastante interessante, né? É justamente a forma como, ao olhar um livro do Jorge Amado, né, isso faz com que ela tenha uma vontade muito grande de ir, né? E Jorge Amado é isso, é como a gente, alguém que é Ogã também, né, que é confirmado na religião de santo, né? É justamente a forma como a gente tem diversos momentos onde esse mundo ocidental e o mundo tradicional eles se encontram, né? É uma dificuldade muito grande, né? Que muitas vezes a gente tem, e a mãe Edna falou um pouco sobre isso também, né? A dificuldade que a universidade tem de ouvir essa fala, né?
que os povos de terreiro, que as comunidades tradicionais, que os povos indígenas têm, né? Eu sempre costumo dizer que a gente na universidade tem a péssima mania de tentar fazer com que a fala dos povos tradicionais coincidam com o que a gente pensa. Na verdade, a gente tem que fazer o processo contrário, né? Então, quando o pai, Ogan, Marcelo, né? Agô, não sabia que o senhor era Ogana, já peço desculpa também, né? Por conta desse processo. Desse deslize, na verdade, né? Quando ele diz, né, o quão é importante, né, de que a gente consiga efetivamente, né, fazer essa possibilidade, né, de encontro entre a juventude e os mais velhos, é justamente um pouco isso, né? A história, ela não é algo que pertence ao passado, a história é eminentemente algo que pertence ao futuro, né? Então acho que é um pouco isso, né? Eu acho que a trajetória que os orixás, né, que os orixás trazem para a gente enquanto, né, assim como a religiosidade indígena traz para a gente, é justamente essa ampla possibilidade de diversos mundos que coexistem um dentro do outro, né? Então é um mundo que o mundo maior não é o mundo que engloba o mundo menor, né? Se a juventude é mais forte no vigor físico, os idosos, né, as pessoas anciãs são mais fortes em sabedoria, né? Então é todo esse mundo que sempre se vira do avesso e recria novas e novas possibilidades, né? E Exu, como a gente tinha começado lá no comecinho com Exu, também vou terminando aqui, Exu é justamente isso, né? É um princípio norteador, é o que sustenta o mundo, né? Quando os cientistas lá descobriram o bóson de Higgins, né, que é a partícula de Deus que mantém as coisas no lugar, eu falei, nossa, que legal, né? Eles descobriram que Exu é algo que sustenta o universo inteiro, né? É justamente um pouco isso, né? Então, quando a física quântica, né, diz que o tempo não é linear, a gente já sabia disso, né? Porque Exu mata um pássaro ontem com a pedra que ele tirou hoje. O tempo nunca foi linear para essas nossas experiências, né? Então, acho que é um pouco isso. E só para finalizar, eu acho bastante interessante isso que o pai Marcelo Barros traz para a gente, né? Justamente a forma como essas existem espiritualidades que foram capturadas pelo movimento de ódio, né? Eu acho que é interessante a gente também olhar para isso, né? Que nem toda espiritualidade é uma espiritualidade de vida, né? Mas com toda certeza a espiritualidade ancestral dos indígenas, das populações africanas, né? Das espiritualidades africanas foram recriadas nas diásporas, elas são sim marcas de vida na existência disso, né? Eu sempre costumo dizer que a gente não deve olhar para a África e para os africanos, para populações indígenas, como experiências culturais única e exclusivamente. E olha que eu sou antropólogo, e um antropólogo está dizendo que a gente não deve olhar para esses povos, né, como experiência, como possibilidades culturais única e exclusivamente, né? Elas são sobretudo matrizes de civilização. E é dessa matriz de civilização que a gente se afastou perigosamente e que faz com que o mundo que a gente viva está caminhando para a aniquilação total e absoluta, né? Eu acho que é um pouco isso. A gente... Tá, eu estou pedindo autorização para, se caso alguém quiser fazer uma pergunta, alguma coisa muito pontual, acho que a gente poderia fazer umas 2 ou 3 no máximo, né? Só para a gente não ficar só ouvindo e também não ter possibilidade de compartilhar alguma outra questão. Não? Alguém queria fazer um comentário? Muito pontual mesmo. Não, pontual não é 3 horas de fala, não. Senilde? Não. A professora. Pode vir aqui, professora, aqui na frente, para a gente ver você de pertinho. Olá, bom dia. Na verdade, eu cheguei um pouco depois, peço desculpas, eu estava em aula. Eu queria agradecer a fala do pai Marcelo, né? Eu acho que pontuar essa dimensão de espiritualismo é uma coisa muito importante, né? Principalmente nesse momento de avanço de uma extrema-direita, onde a gente tem observado cada vez mais que a fé
das pessoas, independente de serem evangélicos, de candomblé, ou de umbanda, enfim, que muitas vezes ela é manipulada. Eu vejo isso muito na sociedade, eu vejo isso muito dentro da universidade, muitas vezes, aonde muitas vezes a fala, ela está divorciada de uma prática. E eu acho que o momento, ele é um momento tão sério, gente, porque essa prática, essa fala divorciada de uma prática, está fazendo com que muitas vezes a gente seja combustível para uma extrema-direita e dessa destruição, desse aniquilamento que a gente está vendo na sociedade. Então a gente precisa de um momento de reflexão muito profundo e a gente precisa de fato colocar aquilo que a gente fala numa prática que seja efetiva para uma transformação social. Caso contrário, a gente vai viver nesse divórcio e a gente vai ser um combustível imenso para essa destruição que a gente diz criticar, e a gente vai ver cada vez mais um avanço de uma extrema-direita, não só nos Estados Unidos, mas no mundo, porque eu vejo isso no Brasil. A gente vê muitas vezes pessoas absolutamente desiludidas com a política, e a falar de religião e falar de fé é falar de política. Então a gente não pode permitir que a universidade, que é um espaço por excelência de produção de saber, caia ou dê continuidade a uma hipocrisia. Então, Pai, muito obrigada por essa fala, porque ela é iluminadora. Em ambientes como esse, como a universidade, a gente só tem a agradecer. Muito obrigada. Aproveito para cumprimentar toda a mesa, mãe Edna, minha querida, os demais, professor Valdemir, Moema, Suzana, desculpem, eu cheguei um pouco depois, não deu para decorar o nome de todo mundo, mas muito obrigada e parabenizo essa mesa que o IMEA está construindo, porque eu acho que a gente precisa avançar e construir debates que possam apontar sempre para mais. Muito obrigada. Mais alguém tem alguma colocação? Obrigada, professora Daniela, ela é antropóloga, né? Então, obrigada pela fala, arrasou. Alguém mais quer falar alguma coisa? Senão a gente pode dar um encaminhamento para o coffee break. Eu sei que todos estão com fome, então fiquem à vontade para se manifestar. Ou então a gente faz um convite aí para a sala C308 aqui ao lado para poder fazer um lanchinho. 308, a sala aqui do lado. Isso. Então é isso, vou finalizar. Então vou agradecer mais uma vez a mãe Edna, ao Marcelo Barros, à mãe Amanda, professor Valdemir Rosa, Moema Viese, por aceitarem o convite e estarem aqui hoje com a gente nesse diálogo que foi muito enriquecedor. E agradecer a todos vocês que aguentaram firme até agora. E muito obrigada. Vamos lá tomar um cafezinho, gente. Obrigada.